Bom, eu acho que a gente pode ir começando já. Acho que o número deu uma estabilizada das pessoas que estão entrando. Então, vou dar boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado para os nossos convidados aqui, o Magno, por toparem participar com a gente. É, Vou passar a palavra para o Magno, vai falar um pouco aí. O Gui vai se apresentar também daqui a pouco. E no final da live, a gente vai ter um momento para as perguntas, assim, o Gui vai fazer uma apresentação e depois a gente vai ter um espaço aberto para dúvidas de vocês, perguntas. Então, vão mandando aí no chat do YouTube e assim que acabar a apresentação, a gente reserva esse espaço no final para que as dúvidas sejam tiradas. Então, passa a palavra. Legal, gente. Então, boa tarde a todos, né? Um prazer a gente participar aqui dessa teia, falando de um tema tão importante, atual, quanto essa questão dos manguezais no nosso querido período que a gente está agora chamando de antropoceno, né? Para quem está acompanhando as notícias, a gente teve um grande caso aí envolvendo a proteção das restingas e manguezais que tinha sido retirada do CONAMA, né, por conta da decisão do nosso ministro do Meio Ambiente. E depois, se eu não me engano, essa medida foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente vive um momento curto, particularmente curioso da nossa história, onde a gente tem que a questão ambiental está sob ataque, como talvez ela nunca esteve na nossa história recente, né? A gente está tendo uma mudança climática global que tem se acelerado, né, que vai mudar significativamente a paisagem como a gente já conhece, né? E aliada a essa mudança climática que a gente está passando, vários outros problemas estão associados a isso, né? A população humana cada vez maior, uma pressão cada vez maior nos recursos naturais, né? E infelizmente, aqui no Brasil, a gente está, nesse exato momento, tomara que o que tem acontecido recentemente seja um prelúdio de que as coisas possam mudar um pouco para melhor em breve, é que a questão ambiental está sob um ataque muito forte, né? E um sinal disso é que as tendências de desmatamento na Amazônia se reverteram, elas estavam em queda, né? E a gente sofreu uma reversão forte nesses 2 últimos anos, e isso culminou com uma recente tentativa do Ministério do Meio Ambiente de retirar a proteção legal dos manguezais e das restingas, que já eram considerados ecossistemas ameaçados, né? Então, eu fico muito feliz de compartilhar esse evento com o Guilherme Abuchala, né? Que, para quem não sabe, o Guilherme Abuchala era professor antes de mim no Mackenzie, eu que assumi o lugar dele, né? Então, para mim é um prazer enorme poder participar desse evento e aprender bastante com ele sobre como é que os nossos manguezais estão nessa fase tão crítica da nossa história. Então, pessoal, Guilherme, com você. Oi, pronto. Obrigado, Magno, obrigado, Henrique, todo mundo da Teia Biomac por me ter convidado. Eu fico muito feliz de poder estar em casa novamente. O Mackenzie, para mim, eu me formei no Mackenzie e depois fui dar aula no Mackenzie, tive mudado do país e acharam um maravilhoso substituto, que é o Magno, que está aí já faz um belo de um tempo, fazendo um trabalho ótimo, pelo que eu sei de relatos de todo mundo. Então, fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidado. Agradeço principalmente a professora Mônica, que muito saudosa e querida, que indicou meu nome, e acho muito legal que a gente tenha essa oportunidade de falar desse ecossistema que é tão esquecido, deixado de lado, mas que agora, por conta desses últimos fatos ocorridos aí com o Ministério do Meio Ambiente, voltou um pouquinho à tona. E aí eu vou falar um pouquinho mais em detalhe a respeito disso tudo,
tá bom? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e aí depois, como eles já mencionaram, a gente vai ter uma sessão aí de perguntas e respostas. Sintam-se à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta, que se eu não souber responder, provavelmente o Magno vai saber, e se nenhum de nós soubermos responder, a gente desenvolve junto uma resposta, tá bom? Posso começar? Então vamos lá. There you go. Aqui. Vocês veem as duas, né? A próxima e a anterior, é isso? Não, tá só Tá só uma. a atual. Ótimo, perfeito. Pois então, como o Magno falou, a gente está nessa fase do mundo que a gente chama de antropoceno. Isso vem, né? Anthropos vem da palavra homem, e aí então a gente está na idade do homem. Então muitas pessoas passam estão tentando dividir, né, seccionar, dividir essa idade do homem, começando com a Revolução Industrial, então com registros de carbono, de mudança na emissão de carbono, ou então com as camadas de plástico que agora a gente consegue encontrar em diversos ambientes de deposição, que, né, quando o plástico passou a ser uma coisa comercialmente muito viável na década de 60. Então, a gente está tentando dividir, mas, como vocês imaginam, o antropoceno é essa fase em que o homem tem grande influência na Terra, né? Eu atualmente trabalho no Leibniz Zentrum für Marine Tropenforschung, que é esse Centro Leibniz de Pesquisa Tropical Marinha, conhecido como ZMT, fica na Alemanha, e é um centro que foca nos estudos tropicais. Eu, como especialista em manguezal há muitos anos, então tenho uma boa casa aí, né? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre esses dois estudos de caso, derramamento de óleo de 2019 e a revogação da resolução CONAMA 303. Houve mais resoluções, 302, por exemplo, que tratava de outro assunto, mas falando mais especificamente de manguezal e de ambiente costeiro, abordar a 303. Fazer algumas considerações, mas antes disso, eu queria falar sobre os manguezais e a paisagem costeira nesse mundo em mudança que a gente está agora. Tá bom? Pois bem, os manguezais nesse mundo de mudança. Então, eu vou falar sobre a ocorrência deles, só para situar quem está um pouco menos acostumado, os serviços ecossistêmicos e esse conceito, mudanças climáticas e o contexto sociopolítico. Tá? Isso daí é uma foto de um fotógrafo fantástico, Renato Stockler, na Baixada Santista. Então, esse é um bairro de Cubatão crescendo sobre o manguezal. Pois bem, a ocorrência ela se dá nessas costas tropicais e subtropicais, depende muito da temperatura da água também. Então tem regiões que são consideradas subtropicais ou até tropicais, mas que não vão ter manguezal por conta da temperatura da água. Existe limitação fisiológica para as plantas, né? Então esse ecossistema tende a ser formado por um certo tipo de planta que ocorre no entre marés, né, entre a zona de maré baixa e maré alta, e ela depende muito fisiologicamente de temperatura da água, também temperatura atmosférica, mas isso é detalhe. Geralmente ocorre em regiões abrigadas, ou seja, onde as ondas não são muito fortes, com algumas exceções, e a maior diversidade específica ocorre no Sudeste Asiático, pois, de acordo com as teorias todas de evolução das plantas de manguezal, né, foi lá que começou a evolução das plantas de mangue. Esse mapa aí que eu pus do Cabo de Santo Agostinho, né, dessa região aí no Pernambuco, é só para vocês terem uma ideia de como identificar um manguezal vendo uma imagem de satélite. Eu sou viciado em ficar olhando um programa de imagens de satélite, como o Google Maps e tal, e ficar buscando onde tem manguezal. Então, se vocês olharem, não sei se vocês conseguem ver uma setinha, acho que não. Mas onde tem o verde mais escuro, mais intenso, ao redor desse riachinho, e mais para baixo também, é onde é mangue
manguezal. Se vocês olharem, tem um tom diferenciado com relação à vegetação terrestre. Isso só para vocês, se tiverem curiosidade de ficar buscando no litoral do Brasil onde tem. Começa lá no norte, no Amapá, e termina na cidade de Laguna, em Santa Catarina, que é o nosso limite mais ao sul de ocorrência dos manguezais. Tá bom? Vamos lá. Serviços ecossistêmicos, vocês já devem saber desse termo, né? Se não estiverem lembrando muito bem ou se não estiverem familiarizados, são aqueles serviços ou aquelas vantagens que a gente tem a partir de diversos ecossistemas, e eles podem ser separados, né, divididos ou categorizados em 4 tipos: de suporte, de regulação, de provisão e os serviços culturais, né? Então, de suporte pode ser para manutenção da zona costeira, evitando erosão. A regulação pode ser regulação do clima, com o sequestro de carbono no sedimento, né? O manguezal ele não tem solo, ele tem sedimento, porque o solo ele deve ter origem sempre em um tipo de rocha, o sedimento tem origem em diversas fontes, inclusive biogênicos, né? Então, no sedimento do manguezal, descobriu-se já e confirmou-se, e reconfirmou-se que a gente tem um estoque de carbono de até 15 vezes maior do que você pode encontrar numa floresta tropical, né? Basicamente, mais um sedimento do que na própria matéria, na própria planta. De provisão, é muito fácil a gente pensar, né, lá no Brasil, principalmente no Nordeste, onde as pessoas catam caranguejo, come-se muito caranguejo, no Sudeste um pouco mais para ostra, né, mas tem toda a pesca da sardinha, tem diversos... no norte do país tem um pouco, mas mais em outros países tem extração do mel das abelhas, que retiram aí material das flores de algumas espécies de mangue. E os culturais, a gente tem diversos exemplos, principalmente no Brasil, o país com a segunda maior extensão de manguezal do mundo, só depois da Indonésia, como diversos elementos religiosos e até uma beleza paisagística. Tem gente que acha bonito como eu, tem gente que acha feio, e outros serviços do tipo. Pois bem, e aí, mas só para a gente terminar, para a gente continuar essa introduçãozinha, falar de mudanças climáticas que o Magno mencionou, a gente tem essas coisas mais agudas, como os grandes eventos extremos de secas muito prolongadas, né? Estiagens muito prolongadas, ou de chuvas muito prolongadas, ou muito extremas, com grandes ondas. Eles impactam muito na dinâmica, principalmente de um ecossistema costeiro, onde pode ou não receber água da terra, ou pode receber ou não água das marés e das ondas pelo mar ou pelos rios, né? Os efeitos crônicos são essas pequenas mudanças em temperatura, pequeno aumento do nível do relativo médio do mar, e o manguezal acaba tendo certo probleminha caso a gente não consiga preservar uma área suficiente. Se vocês derem uma olhada, essa foto que eu botei aí de fundo é um apicum, que é uma das feições, né, ou seja, uma das caras que o ecossistema manguezal pode ter. Em muitos países a gente encontra planícies hipersalinas como essa, próximas à costa, mas no Brasil elas são sempre associadas à existência do manguezal. E sabe-se por registros fósseis que existem camadas e camadas de sucessão de acordo com subida e descida do nível do mar ao longo de milhares e milhares de anos, que existem indícios de que aí habitavam os manguezais, e aí depois virou apicum, depois virou manguezal. Então é uma zona de retração, uma zona de buffer, de amortecimento que o manguezal pode usufruir, né, que o manguezal pode usar para que ele não seja espremido entre o mar e um outro ecossistema. Então, é uma zona bem importante para o ecossistema manguezal no Brasil. Então, por isso que eu botei aí, para vocês darem uma olhadinha. Por último, nessa introdução, o contexto sociopolítico, né? No Brasil, a gente tem essa falsa dicotomia de desenvolvimento e o crescimento econômico. Então, as pessoas
chamam no Brasil muito o crescimento econômico, ou seja, o inflar de dinheiro nos bolsos de algumas pessoas, como desenvolvimento, né? O desenvolvimento não é isso. O desenvolvimento ele é um processo de melhoria, uma evolução para melhor, né? Evolução, a gente já sabe, vocês devem saber que evolução nem sempre é chegar num ponto ou melhorar, mas simplesmente uma evolução, né? Uma modificação ao longo do tempo. Então, uma evolução para o melhor e que beneficia o sistema todo, ou seja, o país todo, e isso seria o desenvolvimento. E o que as pessoas percebem mais é um crescimento econômico, ou seja, um inchaço nos cofres, e esse desenvolvimento econômico acaba fazendo com que a gente tenha reversão de áreas de manguezal isso aqui é um terminal do porto, também na Baixada Santista, numa área que era uma grande extensão de manguezal e que agora virou isso daí, né? Então, não se... existe uma falha na percepção dos serviços ecossistêmicos que os manguezais e que os outros ecossistemas podem prover para a gente e para essa coisa imediata, né? Para esse desenvolvimento imediato. Pois bem, aí passando para os estudos de caso. Queria falar primeiro desse derramamento de óleo de 2019. Talvez alguns de vocês não estivessem muito atentos para isso, eu espero que sim. Ele ocorreu no segundo semestre do ano passado. Então, isso é uma foto horrorosa, ela está pixelada, desculpa, mas é uma foto horrorosa lá na região de Porto de Galinhas, no litoral pernambucano. Pois bem, a abrangência. Foram 5.000 toneladas de óleo que chegaram aí. Estima-se que ficou por muito tempo o óleo submerso até que aparecesse, portanto, ele não pôde ser visualizado em imagens de satélite e acompanhamento de satélites que a gente tem, né, de poucas horas. Ele atingiu 700 quilômetros da nossa costa. Esse mapa aí que eu estou mostrando nem está atualizado, porque a última estrelinha que você vê ao sul é a Baía de Todos os Santos. E a gente teve ocorrência desse óleo também até na costa do Espírito Santo, né? E a primeira visualização foi no 30 de agosto de 2019. E esse mapa aí que eu botei foi um modelo que foi feito para tentar decifrar de onde poderia ter vindo o óleo. Então, se vocês olharem essas linhas coloridas aí, levando aos pontos da costa, e no outro extremo estaria o ponto de onde teria saído o óleo. Então, conseguiram decifrar até esses pontos de onde teria ocorrido. Tá? A resposta foi uma resposta bem decepcionante. Então, essa é uma foto tirada na Praia de Carneiros, no litoral pernambucano também, onde eu tenho um dos meus projetos de pesquisa. Eu estava no Brasil no meu período de coleta da minha pesquisa quando começou. E eu estava no meio dessa confusão aí, recolhendo óleo. A gente não tinha material específico para isso. As autoridades acabaram não respondendo com a prontidão que deveriam, e a sociedade civil, então, acabou se organizando. As pessoas foram sem luva, sem nada, catar esse óleo, e a textura era uma coisa horrível, era uma coisa meio como vinil, como um grande caramelo, e as pessoas pegavam com sua mão mesmo, e no desespero de tentar salvar o que tinha por aí, né? Até que o governo respondesse, demoraram 72 dias para que houvesse uma ação do governo. A primeira resposta do governo foi uma minimização dessa questão, então, pondo assim, evidenciando que não era tão importante ou tão relevante ou tão alarmante. Então as pessoas acabaram criando suas próprias iniciativas. Eu lembro, depois eu tive que ir à Bahia, onde eu tenho outro meu ponto de pesquisa, e já estava no meio dessa confusão, e as escolas de surf estavam distribuindo potes de sorvete vazios e qualquer luva que eles podiam encontrar, de cozinha até, para que as pessoas, elas distribuíam e pediam que as pessoas levassem de volta, pusessem nesses sacos de lixo, e aí depois foi dado um fim, né? Então, depois de 72 dias que foi dada a resposta do governo federal com relação a essa emergência, né? O status atual. Então, o inquérito ainda está em aberto pela Polícia Federal. Portanto, a autoridade da Marinha,
que fez, é um laboratório bem importante da Marinha que tem em Cabo Frio, que fez as análises de onde poderia ser oriundo esse óleo, e ela tem uma compilação de todas as análises feitas por todos os institutos do Brasil que conseguiram autorização para fazê-las. Essas análises não podem ser publicadas, né? Porque esse inquérito ainda está em aberto, né? O inquérito criminal que ainda está aberto. A Marinha do Brasil declarou oficialmente que foi um ato criminoso contra a costa brasileira, mas até agora nós não temos uma posição oficial desse inquérito. Está ocorrendo agora mais lentamente a CPI do óleo, na qual algumas das pessoas intimadas de grande importância ainda não depuseram, como por exemplo o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom, esse é um dos estudos de caso. O próximo estudo de caso é a revogação dessa resolução 303. E aí, para isso, vou só falar rapidamente para vocês o que é CONAMA, falar um pouquinho sobre essa resolução, sobre a revogação e qual é o status disso, tá bom? Para quem tiver curioso, essa foto aí mostra uma toca de caranguejo, o Cides cordatus, que é um caranguejo lindo que a gente tem aí na costa do Brasil, e esses tracinhos aí são as pegadas dele. Coisa linda. Pois bem, vamos lá. O CONAMA, ele é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e ele foi instituído como parte da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 e regulamentado em 83. Ele é constituído por diversos órgãos do governo e era por órgãos também da representação civil, então academia e ONGs, etc. Pois bem, vamos lá. Depois eu falo um pouco mais a respeito disso. A resolução CONAMA 303, e eu botei essa foto, vocês vão entender o porquê, ela dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente, que a gente chama de APPs, né, para ficar mais fácil, de APPs. E ela revoga uma resolução anterior, de 85, e ela depois foi alterada pela resolução 341 de 2003, mas isso é um detalhe aí, a gente não precisa pensar agora. O que é interessante é que ela é uma resolução que veio para complementar a Lei 12.651, que também é de 2012, no sentido de introduzir esses parâmetros e definições e limites, incluindo tabuleiros, que é essa foto aí, é uma foto da feição de tabuleiro, tabuleiros e escarpas com metragem, né? Então, com a resolução 4 de 85, a gente tem esses 300 metros de restinga que estavam dentro de APP. Então, o que aconteceu com a 303 é que, com sua revogação, os manguezais não perderam exatamente o seu status de APP, de área de preservação permanente, mas as restingas, como eram apresentadas já como uma feição de vegetação também, e não mais apenas como uma feição geológica, acabaram perdendo muito da sua proteção. Então, se tiver ficado muito confuso, a gente fala mais a respeito depois, tá? Mas uma coisa que é interessante, vocês olharem aí no fundo, essas árvores que estão no fundo são árvores de mangue. E lá à esquerda, no fundo, mais escuras, são árvores já de uma mistura, de um ecótono, né, entre restinga e Mata Atlântica. E esse tabuleiro aí, essa coisa que parece uma rocha no chão, é esse ecótono entre o manguezal e a restinga, e ele é muito comum em grandes áreas do país. E isso não é rocha, isso é um arenito, né? Então, isso é uma areia muito dura, e é uma coisa muito interessante, muito importante para a manutenção da nossa paisagem costeira. Tá? O que aconteceu com a revogação foi que, seguindo um plano que já existe do governo federal de desenvolvimento, ou seja, crescimento econômico, inchaço de cofres, um plano de desenvolvimento da costa brasileira, incluindo um plano do Ministério do Turismo e Meio Ambiente de transformar a costa brasileira, principalmente a costa do Nordeste, numa
em Cancún, tido como um exemplo bom. Cancún é uma cidade na costa do México que é conhecida por uma exploração exacerbada no turismo. Então, perderam-se todos os ecossistemas naturais e transformaram todas as praias em resorts e cadeiras e guarda-sóis para turistas ficarem sentados tomando um drink, ao invés de pensar, de explorar a beleza natural né? Então, tudo mais. Essa revogação se deu numa audiência surpresa, ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, que preside, né, o ministro do Meio Ambiente, ele preside o CONAMA. E o CONAMA tem essa reunião a cada 3 meses. E foi feita, então, uma reunião surpresa, anunciada numa sexta-feira, e na segunda-feira. Então, ela foi anunciada na sexta para ocorrer na segunda-feira. O que aconteceu com esse desmonte do CONAMA é que as 20 e tantas, 24 ou 25 instituições da sociedade civil que geralmente tomavam parte dessas reuniões do CONAMA e tinham sua voz, elas passaram a ser 4 apenas, e essas 4 eram sorteadas. Então, e todo o resto do CONAMA é constituído basicamente de instituições governamentais, né? Então, que seguem uma certa agenda da plataforma política federal. Então, essa audiência pública surpresa aí aconteceu com a revogação das resoluções 303, 302, 303 e mais algumas, e que acabou ficando conhecida como sendo, né, a perda de proteção dos manguezais, do status de proteção do manguezal, mas foi mais um problema de perda de proteção de restingas e dunas, e assim, claro que os manguezais também sofreriam, fazendo parte da paisagem costeira. Pois bem, como estamos agora? O PROAN, que é que representa diversas ONGs, as ONGs ambientais mais independentes do governo, é uma coisa esquisita pensar que ONG pode ser dependente do governo, mas muitas acabam tendo uma certa aliança. Então, o PROAN está com uma luta bem grande contra essa nova dinâmica do Ministério do Meio Ambiente e da Agência Geral da União. E o que a gente está esperando agora é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, na voz da juíza Rosa Weber, vote para que o CONAMA volte à sua constituição anterior. Uma boa notícia, por enquanto, é que a resolução 302 as resoluções 302 e 303 voltaram à ativa. Então, elas estão novamente estão aí com a gente. Mas a gente corre o risco disso acontecer novamente, porque o CONAMA está muito enfraquecido. Então, por isso que o PROAN é uma instituição que está aí lutando bastante na figura do promotor, do Carlos Bocuí, que é um cara genial, fantástico, tentando aí fazer com que a gente tenha uma força maior da representação civil no CONAMA, né? Só algumas considerações, então, para a gente terminar. Queria falar um pouquinho só sobre a resiliência do ecossistema manguezal, a fragilização do aparato legal, da conservação ambiental, eu acho que eu acabei de comentar com vocês, e a responsabilidade do Brasil perante a comunidade internacional. Tá? Pois bem, a resiliência do ecossistema manguezal. A resiliência, as pessoas acabam usando muito assim, de uma maneira meio irresponsável, mas a resiliência ela tem um fundo teórico muito grande, muito denso, que eu posso me debruçar por meses falando com vocês, porque é uma coisa bem, bem interessante mesmo. Foi alvo do meu doutorado anterior, e agora estou nesse outro doutorado agora, já com uma outra coisa. Mas existe um certo ponto que é o ponto de inflexão. Então, todos os sistemas, principalmente os sistemas complexos, têm uma das suas propriedades é a resiliência. E essa resiliência, então, é uma capacidade de conseguir não só absorver, mas processar certos impactos e interferências de fora do sistema. Então, acontece em sistemas abertos ou semiabertos,
mas que chega a um certo ponto que, dependendo de quais são os elementos desse sistema, chega a um certo ponto que não dá mais. Então, o ecossistema manguezal, se você arranca todas as árvores e também do entorno, ou seja, não tem nenhum jeito de chegar lá um novo propágulo, que é a semente, né, do mangue, mas se você arranca tudo, não tem como o ecossistema ali se regenerar. Então, isso seria um ponto de inflexão importante. Chega a uma certa área que perde, né, uma certa área de perda de manguezal, não dá mais para recuperar. Ou se você constrói muitas estradas e casas muito grudadas na praia. Tá? Um exemplo de praia. Quem conhece Caraguatatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, né? Você vê que a rua, a estrada vai sendo comida pelo mar, porque a praia precisa ter uma certa extensão para que ela alimente de areia as águas e as águas tragam novamente a areia. Né? Uma vez que você tira a areia, que você constrói em cima da areia, não tem mais areia alimentando o sistema e você perde a praia. Né? Então chega num certo ponto de inflexão. Então é isso. O ecossistema manguezal é muito resiliente, mas ele tem um limite. Né? Ele está há 62 milhões de anos no mundo. Né? A gente tem esses registros do Eoceno superior, que tem 62 milhões de anos. Já resistiu com, né, esfriamento, resfriamento do planeta, aquecimento do planeta, subida e descida de aumento do nível do mar. Então, ele é um ecossistema muito resiliente, mas existe certo ponto de inflexão. Grande parte desse problema vem do esmagamento da faixa costeira litorânea, né, como eu mencionei, e essas mudanças climáticas também que a gente falou a respeito. O outro aspecto é a fragilização do aparato legal da conservação ambiental no Brasil, que a gente acabou de falar, e esse problema na representatividade civil no CONAMA. Então, para mim, essa é a principal coisa que a gente precisa ter na cabeça, né, que essa é a nossa principal batalha, porque se esse ponto aí não está fortalecido, a gente fica suscetível a qualquer medida assim, em cima da hora, né? E a última observação é falar um pouquinho da responsabilidade do Brasil perante a comunidade internacional. A gente teve o nosso Conselho Nacional de Zonas Úmidas, né, esse CNZU, extinto, né, com o começo desse governo. A gente teve o Programa Nacional, esse Programa Nacional de Mudanças Climáticas do Brasil. Ele toca em vários aspectos, inclusive a Convenção de Ramsar, que foi assinada em 71 e foi ratificada pelo Brasil, ou seja, o Brasil tem uma responsabilidade de proteger essas áreas das quais se falavam em Ramsar, no Irã, em 71, que são as áreas de importância para as aves migratórias. Né? Os manguezais e os apicuns e os lavados, né, que são essas áreas de lama que tem aí na frente do ecossistema manguezal, fazem parte do ecossistema manguezal, como nessa foto, são muito importantes para a alimentação, pousio, nidificação e reprodução das aves migratórias. E também residentes, obviamente. Né? Então, a Convenção de Ramsar foi inicialmente criada numa conferência sobre aves e depois notou-se que as zonas úmidas todas do mundo tinham uma grande importância para isso, não só as costeiras, mas também as zonas úmidas como sei lá, o Lago Baikal da Rússia ou sei lá, o Pantanal. Né? O Pantanal está lá também. Também temos o Protocolo de Quioto, que fala sobre mudanças climáticas e toda a importância, basicamente, do sequestro de carbono, das emissões de carbono pelos ecossistemas variados, e o ecossistema manguezal sendo tão importante para a captação de carbono e sequestro de carbono, o estoque, deveria também estar ali com foco na proteção. E o Protocolo de Nagoya, mais recente, que fala sobre a proteção do patrimônio genético e cultural dos países todos. E o Brasil também é signatário desse protocolo. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade não só com as nossas gerações futuras aqui no Brasil, como também mundiais. A gente tem um compromisso mundial, protocolar,
de respeito e de seguir todas essas regulações que a gente se comprometeu, né? Mas aí, e agora? Né? O que a gente pode fazer? O que vocês acham que a gente pode fazer? O que vocês querem fazer? A gente tem agora, por exemplo, uma perda, uma ameaça pelo governo do estado de São Paulo de uma perda de 30% do financiamento da FAPESP. A FAPESP ela recebe 1% da arrecadação de impostos do estado de São Paulo ao ano, o que, se você for pensar para os benefícios que toda a pesquisa feita pela FAPESP, tanto em ciências biomédicas quanto em conservação de ecossistemas, é nada, né? É um valor pífio, né? É nada. Então, como é que a gente pode agir? O que a gente pode fazer? O que vocês pensam em fazer? Né? É uma coisa a gente se pensar. Pois bem, é isso. Muito obrigado pela atenção. Vocês têm aí meu e-mail, é uma sopa de letrinhas, eu sei que é difícil. O meu nome não é fácil, o nome do instituto não é fácil, mas está aí para vocês. Se vocês precisarem depois do meu contato também, vocês falam com o pessoal da organização, que eles têm meu contato. E se quiserem que a gente trate de mais detalhes depois, ou faça uma nova conversa, sou todo ouvidos, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Nossa, muita informação, assim, que a gente fica meio até perdido, né, no que... Desculpa, se for muito intenso, vocês me falam, tá bom? No melhor dos sentidos, perdido no sentido de, tipo, realmente a gente tem que repensar várias coisas, o que a gente pode fazer, como que a gente deve agir, né? Pois bem. O Magno tá aí? Ele foi e voltou. Acho que tá voltando aí logo mais. Tudo bem, então. Mas acho sempre muito interessante levantar os conhecimentos que a gente tem, que as coisas que a gente estuda de uma maneira bem crítica, né? Eu acho que a gente precisa criticar as coisas, faz parte da profissão biólogo, né? Ser crítico a tudo. Claro. Faz parte da cidadania, né? Mas sim, também claro, da profissão. Com certeza. Acho que o Magno está um pouquinho sem foco aí. Deu um problema aqui na... Deu um problema. A gente elogiou tanto, estava tão boa a sua imagem. Pois é, deixa eu ver aqui se eu resolvo aqui. Peraí, só mais um minutinho, peraí. Tá bom. Ô, Henrique, como a gente faz então? Você media as questões ou a gente deixa com o professor Magno? Como é que vai ser? Então, vamos ver se o que o Magno vai... Se há questões, né? De repente o pessoal tem não algumas nada. questões, teve umas perguntas. Eu também pensei em algumas perguntas enquanto estava falando, eu queria até perguntar, mas vamos ver só se o Magno vai levantar. Pronto, tá aí a imagem maravilhosa. Pronto. Bom, eu queria lançar um pouco de otimismo, né, sobre essa questão, porque essa questão que os governos estão fazendo pouco pelos ecossistemas, mas com a finalização do Acordo de Paris, do Protocolo de Quioto, que acaba aqui em 2020, agora em 2020, a gente tem a entrada em vigor do acordo que o substitui, que é o Acordo de Paris, né? Sim. E uma das primeiras coisas que o Joe Biden falou quando saiu o resultado positivo das eleições americanas é que os Estados Unidos vão voltar ao Acordo de Paris, né? Por que isso é importante? Porque os Estados Unidos são o maior emissor histórico de gases de efeito estufa. E no Acordo de Paris, principalmente no seu artigo 6, ele prevê que os países desenvolvidos, os países ricos, os países industrializados, eles têm que prestar assistência, né? Eles têm que ajudar os países em desenvolvimento, né, no cumprimento dos seus objetivos ambientais. Então, o Brasil assumiu algumas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, que esses objetivos vão ser atingidos, né, tanto com esforços domésticos, né, do país em si, mas também contando com recurso dos países ricos, né? E nesse âmbito vale a pena a gente frisar que a Noruega, o governo da Noruega, ele é o principal doador do nosso Fundo Amazônia, né? E uma das modalidades de projeto, né, de atividades que a gente pode fazer
no âmbito dos ecossistemas, no âmbito da conservação dos ecossistemas, uma modalidade de projeto chamada REDD, né? REDD. E traduzindo para inglês é reduzir emissões de gás de efeito estufa, evitando o desmatamento e a degradação florestal. E os manguezais, eles têm uma vantagem em relação às florestas, nesse âmbito muito importante, porque se o objetivo é reduzir emissões, recebendo dinheiro por esses pagamentos ambientais, tendo como lastro o carbono que os manguezais estocam, né, como o Guilherme falou, os manguezais, né, são grandes sumidores de carbono, de CO2 atmosférico, né, principalmente no sedimento. Então, eles são um candidato natural a receber muitos recursos para sua proteção. E outra vantagem é que dos ecossistemas florestais, né, talvez eu não tenho essa informação na ponta da língua, talvez o Guilherme tenha, mas ele é um dos, por unidade diária, ele talvez seja, por conta da coleta de caranguejos e ostras das comunidades tradicionais, ele talvez seja um dos ecossistemas que mais remunere as populações que dependem dele em cima da extração de produtos florestais não madeireiros, ou seja, são os produtos florestais que podem ser extraídos sem prejudicar a fisionomia florestal, né? Então, o que eu tenho presenciado muito no último ano é que, conforme, né, a gente está tendo uma reação do setor privado em relação a isso, conforme os governos ficam, tanto o governo norte-americano quanto o governo brasileiro, né, conforme os governos abandonam essa questão ambiental, tanto algumas iniciativas governamentais locais, como nos Estados Unidos acontece, né, lá os estados têm mais autonomia do que os estados brasileiros em relação à unidade federativa, muitos estados americanos, como a Califórnia, têm assumido metas ambiciosas de redução de emissões e de participar nesses programas de pagamento por serviços ambientais, né? E aqui no Brasil também, isso ainda está formando uma massa crítica que está começando a ferver e vai entrar em ebulição daqui a pouco, né? Também está tendo um questionamento muito grande, né, do que a gente pode fazer utilizando mecanismos de mercado para preservar esses ecossistemas. Porque qual que é a vantagem dos mecanismos de mercado? Né? A gente remunera as populações que dependem daquele ecossistema. Se a gente deixa só essa conservação ambiental somente nas mãos do Estado, ou seja, somente a proteção desses ecossistemas, né, como única fonte de proteção, os mecanismos que a gente chama de comando e controle, a gente tem que, a história mostra que os mecanismos de comando e controle estatais não são suficientes para conter essa degradação ambiental, né? Eles não são suficientes nem mesmo quando é um governo que tem vocação para proteger esses ambientes, né? Quiçá quando um governo não tem esse compromisso. A coisa mais fácil é não realizar a conservação ambiental ou simplesmente tirando o financiamento dos órgãos que têm que fazer isso, alegando outras prioridades, né? Então, do âmbito político, isso é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Então, eu tenho um certo otimismo, né, em relação ao que a gente pode, como vai ficar essa questão da conservação ambiental de diversos ecossistemas, incluindo aí os manguezais e as restingas daqui para frente. Você quer complementar, Guilherme? Não, eu compartilho do seu otimismo. Eu sou um pouco mais conservador no meu otimismo, mas sim, também tenho certo. E eu fiquei muito, o meu principal meu principal motivo para querer para ficar feliz nessa semana que passou agora foi justamente a eleição desse novo presidente dos Estados Unidos e a influência, por mais que eu também não acho que seja grande coisa, muito melhor do que o outro, mas enfim, a gente perde-se um pouco essa influência negativa que nós, os outros países todos, tínhamos, os países em desenvolvimento. Bom, eu estou aqui na Alemanha e a Alemanha, logicamente,
a gente é sabido que a visão da Alemanha é bem diferente da visão que o governo dos Estados Unidos tinha até agora. Então, era óbvio também o apoio da Merkel, né, da nossa chanceler, para a candidatura do Biden. E uma das discussões grandes aqui da Alemanha e também do Parlamento Europeu, eu sou porta-voz do Instituto de Ciência Ambiental daqui da Alemanha perante o Parlamento, e uma das grandes discussões justamente eram essas daí, era o problema do estímulo ou da influência dos Estados Unidos sobre os países em desenvolvimento nessa questão. Então, eu tô compartilhando do seu otimismo, Magno. E aí, temos mais questões? Ó, tenho uma pergunta que mandaram, foi: qual é o ganho que o governo acha que obtém com essa revogação do CONAMA? Pois é, tem muito a ver... já pulei na resposta. Posso ir, Magno? Manda bala. Tudo bem? Tem muito a ver com esse plano de desenvolvimento, do chamado desenvolvimento da costa brasileira. Então, esse tipo de flexibilização, ou seja, perda de parâmetros, para que se consiga delimitar, né? A Restinga é um ecossistema muito difícil de se delimitar, né? Ele tem uma plasticidade muito grande de feição, de aparência. Então, a perda de parâmetros desses 300 metros e tudo mais acaba dificultando, ou seja, acaba facilitando que a pessoa, que o empreendedor consiga um licenciamento para construir o que quiser, para fazer o que quiser. Então, facilita, flexibiliza muito. A princípio, já existia há muitos anos, já existia um lobby da empresa de carcinocultura, né, de criação de camarão, para que caísse essa resolução 302. Né? Eles têm muito interesse em uso dessas áreas de vegetação que são difíceis de determinar e também de apicum para construção das piscinas de camarão, que geralmente tem 10 anos de viabilidade e acabou. Uhum. Né? Então, facilitaria muito o desenvolvimento de empreendimentos de carcinocultura, hoteleiros e de infraestrutura portuária, principalmente. Entendi. E comentar a resposta do Guilherme, a gente não pode esquecer também que isso faz parte da democracia. Tá? A democracia é um jogo de interesses, né, onde diversos grupos, inclusive os grupos ambientalistas, fazem lobby junto ao governo, né? Só que, infelizmente, dependendo da visão que um determinado governo tem, né, a corda estica mais para outro lado ou para o outro. Né? Então, realmente, isso faz parte do processo, são as vicissitudes do processo democrático. Nem sempre, muitas vezes, as decisões que são tomadas não são as que a gente gostaria que fossem. Né? Tem mais uma pergunta que mandaram aqui agora. Ecologicamente, entendemos que é um bem do mundo, mas como explicar a importância desses boicotes politicamente e economicamente? Acho que é em relação aos boicotes de países estrangeiros em relação ao Brasil, em relação a esses incentivos fiscais para conservação. Deu para entender? Ficou A pergunta confuso? era ecológica? Responde, por favor. Repete, por favor. Ecologicamente, entendemos que é um bem do mundo, mas como explicar a importância desses boicotes politicamente e economicamente? E anteriormente, a mesma pessoa que mandou a pergunta, a Duda, ela mandou um comentário assim: em relação a esses incentivos fiscais internacionais para a conservação no Brasil, tem muita gente que diz ser errado um país estrangeiro boicotar o Brasil e outros países, porque é um bem do Brasil. Magno, quer começar com isso aí? Começo. Então, primeiro tem a questão da liberdade, né? Eu vou me relacionar da mesma maneira que nós, enquanto cidadãos,
ou cidadãos? Eu sempre esqueço. Cidadãos. Cidadãos. Nós, enquanto cidadãos, a gente pode escolher com quem a gente vai se relacionar comercialmente. Né? A gente vai comprar ovos, por exemplo. Né? Quero comprar ovos onde as galinhas são as chamadas galinhas felizes, vivem soltas, são criadas em condições humanizadas e assim sucessivamente. Quero comprar hortaliças orgânicas, né, que foram produzidas livres de agrotóxicos. Então, isso faz parte da liberdade individual, né? E essa liberdade ela é extrapolada para os países a partir do momento que seus governos são determinados pelos cidadãos daqueles países, né? Então, é perfeitamente plausível que os países boicotem, né? Não só por questões ambientais, mas por questões de direitos humanos também, e assim sucessivamente. Quando a gente fala em direitos humanos, uma questão... Estou falando, inclusive, de direitos humanos, porque é uma coisa que eu lembro bastante, que me vem à memória agora, é que na época do apartheid sul-africano, na África do Sul, aquele regime segregacionista muito forte, chegou um ponto que vários países fizeram um boicote econômico à África do Sul. Tá? E, obviamente, isso foi exercendo uma pressão cada vez maior nos dirigentes do país, que isso, pelo menos, acelerou bastante a queda do regime, daquele regime racista na África do Sul. Né? Nelson Mandela, ascensão do Nelson Mandela ao poder e assim sucessivamente. Então, da mesma maneira que a gente tem países que limitam as relações comerciais ou políticas, né? Um dos critérios para um país entrar na Comunidade Europeia é atingir certos critérios de governança política, na questão ambiental, na questão dos direitos humanos e assim sucessivamente, né? Então, isso faz parte da política e é perfeitamente legal que os países decidam com quem ter relações comerciais, né? Levando em consideração esses critérios que para eles sejam mais adequados. Tá certíssimo. Tudo isso, só uma lembrança que de vez em quando, dependendo do país e da questão, não estou nem falando só da questão ambiental e só do Brasil, mas dependendo do país e da questão, o país acaba sendo, sei lá, como num caso de uma ditadura, por exemplo. Um país acaba passando por um regime, por políticas, né? Acaba sujeito a políticas de uma pessoa, de um grupo minoritário, e a população toda tende a seguir isso e se submeter a isso. E aí os embargos internacionais acabam afetando toda a população e até, quiçá, ferindo os direitos humanos, né? Agora, por isso que é tão importante o processo de eleição, por isso que é tão importante o processo de representatividade civil junto às instâncias políticas, para que a gente dificulte o acesso de representantes que não necessariamente estão habilitados a pensar no bem do país como um todo, e aí a gente dificulta com que a gente passe por embargos. Mas é um instrumento legalmente, é um instrumento correto, estabeleceu-se com a dinâmica de governo e de Estado moderno, estabeleceu-se que sim, é uma política válida essa de embargo e tudo mais, infelizmente. Tem uma pergunta da professora Mônica. Por mais acordos internacionais que existam, parece que o compromisso dos dirigentes, dos investidores e da própria população não tem continuidade. Esses assuntos são tratados em impulsos. Como reverter essa tendência à descontinuidade da discussão dessas questões? Nossa, mas eu não sou cientista político, meu Deus do céu, isso é tão difícil. A única coisa que eu consigo pensar rapidamente é a gente lembrar do princípio da precaução, o princípio, né, os 3 princípios básicos que a gente tem da jurisdição: princípio da precaução, princípio da... Me ajuda, Magno, por favor. Da precaução.
Isso. Bom, são princípios que têm a ver com o que a gente deixa, né, o legado que a gente deixa, ou a nossa ação sobre um fator, um ecossistema, ou um mecanismo, ou um produto que a gente tenha consciência de não entender em sua totalidade. Portanto, se eu não sei 100%, ou seja, nada, né, mas se a gente sempre tem de preservar pelo menos um certo tanto para que a gente garanta que possa haver continuidade desse ecossistema, por exemplo, e assim a gente possa descobrir mais coisas a respeito desse ecossistema no futuro. Um exemplo, né? Ou também dos princípios intergeracionais. Então, a gente tem de garantir que o que a gente, ou tentar fazer, minimizar essa diferença, esse desfalque de alguns recursos que a gente tem atualmente e que podem vir a ser importantes para as gerações futuras, né? A gente não sabe, de repente, nas próximas gerações, ninguém precisa mais de, sei lá, de coisa X ou Y, mas entendendo todos esses serviços ecossistêmicos, principalmente esses de regulação e suporte e provisão que a gente tem listados para cada ecossistema de cada país, até de cada região, você pode modificar, você pode entender a lista de uma forma diferente, você passa a ser mais fácil visualizar como a ausência desse recurso ou uma modificação muito grande na dinâmica de obtenção ou de acesso a esse recurso pode vir a influenciar nas gerações futuras. Então, essa pode ser uma forma de tentar quebrar esses pulsos. Agora, em medidas institucionais, etc., acho que só um cientista político mesmo para ir nisso aí, porque eu realmente não sei. Magno, você tem alguma sugestão? Não, eu acho o seguinte, que quando esses pulsos eles são interrompidos quando vêm outros pulsos, né? Então, que a sociedade, como no geral, considera como mais importantes. Então, por exemplo, lá por volta de 2006, 2007, o protocolo de Kyoto estava no auge, né? Os projetos de redução de emissões dentro do Sistema Europeu de Comercialização de Crédito de Carbono estava alto. Aí veio a crise imobiliária nos Estados Unidos. Aquilo ali gerou uma crise mundial enorme, a questão ambiental foi relegada ao segundo plano, né? Então, toda vez que a gente tem alguma crise econômica, uma recessão, uma crise política muito forte, o que eu tenho percebido é que essa questão ambiental e outras demais, né, elas perdem força no contexto atual, né? No que a gente pensa, no que a sociedade encara isso como um todo, né? Porque a gente vê que nessa luta por recursos, né, dentro de um país, quando que a gente tem política, né? A gente tem política quando os recursos são escassos, né? Em países como a Noruega, a Suécia, os caras praticamente não têm política, eles têm gestão do seu território, né? Então, nesses países, por que a Noruega é o grande doador do Fundo Brasil, né? Por que os países ricos são os grandes incentivadores dessa questão ambiental nos países em desenvolvimento? Porque eles já têm uma certa estabilidade econômica e política que permite com que eles levem essa questão ambiental de forma mais continuada, né? As exigências ambientais em relação aos motores, em relação aos poluentes, as taxações sobre os combustíveis fósseis. Até a Alemanha está com um projeto para, inclusive, desativar os reatores nucleares, né, Guilherme? Já energia renovável. Tem só 2 ainda ativos e um com metade da capacidade, mas isso abre muito debate, o negócio nuclear sim. E tudo mais, mas sim, é como uma das medidas, uma medida muito interessante que tem aqui na Alemanha é a recuperação dos cursos semelhantes aos cursos originais, cursos d'água, com o traçado, com os meandros semelhantes aos cursos originais, que foi dado como limite 2020 agora. E a gente tem 80% dos cursos d'água da Alemanha que voltaram aos seus meandros originais e já se sentiu uma grande mudança, por exemplo, nos regimes de alagamentos de cidades. Né? Não, inclusive, então, eu vi que tem algumas espécies de peixes que desapareceram de alguns rios porque eles usavam justamente essas curvas desses meandros, onde tinha um cascalho mais grosso, para reproduzir. A gente tem isso daí, a mesma coisa no Brasil, né? A gente tem as faces de deposição e erosão
desses meandros são muito importantes para diversas espécies. Até insetos, peixes, tudo, né? A gente tem espécies de salamandra na Suíça, lá em cima, que só existem por conta dos meandros dos rios, né? Então tem esses pequenos detalhezinhos que parecem bobagem, mas que são muito importantes. Só uma micro observação também a respeito dessa coisa de pulsos. No Brasil a gente tem uma grande coisa, eu vou falar do manguezal agora, que são os pulsos de governo. Então, a cada vez que a gente tem uma eleição, principalmente em comunidades adjacentes a áreas muito periféricas, como, por exemplo, aquela foto que eu mostrei para vocês no comecinho do bairro em Cubatão, as pessoas vão buscando oportunidades em cidades um pouco maiores, então, cada vez mais o êxodo rural, que era um assunto que a gente falava muito no começo dos 90, quando vocês estavam nascendo, alunos, mas que falava-se muito naquela época e que atualmente a gente fala menos, porque virou uma constante, mas o êxodo rural produz essas grandes concentrações de comunidades humanas nas periferias das grandes cidades, e quando há manguezal, claramente as pessoas se estabelecem lá em casas de palafita, ou elas aterram áreas de manguezal, porque os manguezais estão em áreas que as pessoas não acessam muito, não vão muito lá, não tem grande turismo, porque as pessoas acham feio ou fedido, né? Então, são áreas que ficam também às margens, também por conta do seu status de preservação, de área de preservação permanente, e vão havendo ocupações irregulares, sempre para cima desses ecossistemas, no caso do exemplo do manguezal, vai havendo ocupação irregular, e a cada 2 anos, ou 4, depende da região, depende se é cada vez que tem eleição para prefeito e governador, ou para presidente, ou para prefeito e governador, né? A gente tem um pulso de regularização imobiliária e legal dessas comunidades. Então, aí aos poucos começa a ser levada a eletricidade para a área e o sistema de esgoto, e aí vai sendo legalizada a perda de um ecossistema que é considerado área de preservação permanente desde 1965. E que, se a gente voltar atrás, na verdade, ela é considerada área de preservação permanente antes de haver este nome, desde a época da colônia, quando existia uma coisa chamada área de marinha, onde havia 300 braçadas ou braças, que são como jardas, além da zona de maré alta, da zona mais alta da maré mais alta, né, da zona de Cisígia, e então já eram protegidos, mas existe essa regularização, tanto do governo poder usar, isso é um mecanismo normal, o governo pode permitir que haja empreendimentos que são de importância para a União, para a nação, numa área de preservação permanente, como também esses pulsos de regularização para voto, né? É um recurso eleitoreiro, puro e simples. Já que você voltou para o assunto dos mangues, eu vou fazer uma pergunta que eu tinha pensado enquanto você estava falando, porque em Santos tem a maior favela de palafitas do Brasil. E além das consequências ambientais que isso implica, quais são os riscos que a população que mora nessa região tem? Entendo. Tem várias coisas. Tenho colegas na Vara Civil de Santos que são assessores técnicos científicos do Ministério Público do Estado e que têm de lidar com esse tipo de questão bem frequentemente, bem interessante. Uma das coisas que acontece lá é que a maioria das casas de palafita não faz parte do sistema de saneamento. Portanto, essas casas, as pessoas fazem o mangue, o corpo d'água que está por baixo deles, de banheiro, né? Todos os dejetos vão para aí, o lixo também, as pessoas simplesmente jogam, porque a maré vai acabar levando para longe depois, né? Só que as crianças nadam, brincam lá, as pessoas pescam depois, as pessoas coletam as ostras, né? Coletam os mariscos, né? O mexilhão, depende de onde você é. Enfim, então as pessoas extraem seu alimento de lá ou extraem esse alimento e vendem na estrada depois para quem está passando, né? Então, além desses problemas sanitários que a gente tem, existe também esse
se você for pensar agora, por exemplo, na pandemia que a gente está passando, essas pessoas que moram nessas microcasas, sem saneamento, ficam fechadas, se bate um vento frio, uma época fria como vocês tiveram aí no Brasil, vai fazer o quê? Você vai ficar fechado, trancado, né? Vem uma grande tempestade, uma grande maré, raio, sei lá o quê, cai uma árvore, cai a casa. Tem diversos pequenos riscos, né? Não exatamente de estar no manguezal, mas de estar numa zona entre marés, que é utilizada para outras coisas também. Magno consegue pensar em mais coisas? Não. Eu sou de Santos. Abrangente. É muito abrangente. Eu sou de Santos e faz pouco tempo, assim, que para mim essa informação eu nem fazia ideia, assim. É quase como se toda a minha vida as pessoas fossem invisíveis, sabe? Elas sempre estiveram lá. Sim. E nunca em propaganda eleitoral, assim, nunca tinha visto nenhum político falar da região, sabe? A primeira vez que eu ouvi foi agora, tipo, nas eleições de agora que eu vi a propaganda eleitoral falando que ia ter propostas para essa população. Então, tipo, nem como alavanca política isso foi usado, assim, era usado. É feito meio na surdina. E se você vem da ilha de Santos, ali principalmente mais para perto do mar e não para o canal de trás, você acaba ficando meio avesso a essas questões, né? É muito curioso trabalhar em Santos. Eu tinha um projeto na Ilha Barnabé, que fica no fundo de Santos, já na divisa com a cidade de Cubatão, com o município de Cubatão, que as pessoas nem lembram que existe. Ilha Barnabé, as pessoas veem uma placa quando passam de carro lá, e de vez em quando um caminhão ou outro entra, né? E a Ilha Barnabé tinha uma área linda de manguezal, que agora virou mais um terminal portuário. Essas coisas são feitas meio assim, localmente, para aquelas populações. Teve uma coisa muito interessante na região de Santos, isso em 1999, acho, que era um mangue, o dinheiro mangue. Você ouviu falar disso? Nunca. Você ouviu falar? Criaram já nos moldes do real, uma nota que parecia do real, mas tinha um caranguejo, tinha uma ostra, tinha não sei o quê, e aí chamava mangue esse dinheiro. Então as pessoas que faziam coleta de coisas e evitavam a degradação do ambiente manguezal, do ecossistema manguezal, podiam trocar com a prefeitura por esses mangues, e muitos estabelecimentos comerciais aceitavam mangues. Então era meio como se fosse um RED, esse mecanismo que o Magno falou, mas não era de carbono, era só para preservação geral, e que servia depois para as pessoas usarem como moeda de troca em várias instituições. Então isso fazia com que as pessoas estimulassem essas atividades que promoviam a conservação do ecossistema, e aí a partir daí tivessem benefícios também, benefícios mais diretos, não só os indiretos de manutenção do ecossistema. Bem interessante. Eu tenho umas fotos desse dinheiro mangue em algum canto aí, nos meus alfarrábios, eu preciso achar. Fiquei curioso, quero ver. Uma outra questão que eu pensei quando você estava falando sobre o derramamento de óleo, por que não é interessante, por que as investigações param assim? Não é interessante saber a origem disso? A investigação, na verdade, não... Bom, a gente não sabe se parou ou não, porque agora tem o sigilo do inquérito pela Polícia Federal, mas eu acho que ficou muito evidente a inépcia, né, a falta de capacidade do governo federal e do instinto, porque a gente, até abril de 2019, havia no Brasil um comitê para emergências para acidentes ambientais, né? Como é que chamava esse comitê mesmo, Magno? Você lembra? A gente tinha um comitê no Brasil, já fazia alguns anos, para atender emergências ambientais, né? Grandes acidentes ambientais. Esqueci o nome. Ele tinha sido encerrado um pouco antes. Oi? Ele tinha sido encerrado um pouco antes desse Exatamente. Acidente. Ele foi cancelado, ele foi extinto pelo Ministério do Meio Ambiente em abril de 2019, e quando começou isso daí, e teve também os incêndios da Amazônia, não se respondeu de maneira não se respondeu rapidamente nem eficientemente
Porque esses comitês que eram formados por diversas instituições, diversos órgãos e especialistas em diversos órgãos, que unir-se-iam, né? Eles iam se juntar para responder a esses grandes desastres ou catástrofes, ou enfim, não existia mais. Então, não existia mais, né? No caso do óleo, por exemplo, isso também aconteceu para a Amazônia. No caso do óleo, por exemplo, dentro de cada uma das bases da Marinha, dos estados todos que foram atingidos, havia um grupo que estava treinado para lidar com isso, com seu próprio sistema, seu próprio aparato para lidar com o derramamento de óleo e atender essa emergência. Mas como foi esse grupo aí foi extinto uns meses antes, não tinha mais quem fizesse, né? Então, isso mostra muito da culpa da extensão desse desastre, sendo culpa do governo federal, e eu acho isso eu estou elucubrando aqui, por favor, não escrevam isso. Mas eu tenho a impressão disso também ser uma certa, né, retardar a divulgação dos resultados também ajuda com que o governo federal consiga, ou as autoridades envolvidas, enfim, consigam se defender por mais tempo, ou, enfim, não serem responsabilizadas. Isso é tudo elucubração, hein? Por favor. E falando de novo dos manguezais, eu acabei invertendo as perguntas, então foi para o assunto voltar para o mesmo, mas a questão da resiliência, da capacidade de resiliência dos manguezais, isso facilita quando, a gente tem uma perda dos manguezais, facilita para você ter voltar com eles, tipo, não sei se a palavra reflorestamento encaixa bem, se eu tenho uma perda de uma área de manguezal, para você ter ela novamente, é um processo difícil? Pois bem, não, teoricamente não. As árvores de mangue, as espécies de mangue, elas se reproduzem de uma forma um pouco diferente das espécies terrestres. Elas têm uma estrutura de reprodução, uma estratégia de reprodução. Elas são estrategistas R também, né? Elas também fazem muito, liberam muitas das suas estruturas de reprodução, mas elas não têm fruto nem semente. Elas têm uma coisa que se chama propágulo, que é quase como se a planta fosse vivípara. É quase como se ela soltasse uma planta pronta para a vida, né? Ela está semi-pronta, na verdade, para o ambiente, né? E a maré é responsável por levar isso para outras áreas, né? Acreditava-se antigamente, quem é do Nordeste conhece como caneta, mas tem propágulos de Rhizophyra, que é uma dos gêneros aí que a gente tem de mangue, que são alongados, assim, né? E as pessoas acreditavam que ele caía para baixo da planta-mãe, da árvore-mãe, se espetava já na lama e começava, né? Mas não é isso, né? Ele tem aerênquima, ele tem tecido com ar para que ele flutue e ele fica viável por até 1 ano, por exemplo, né? Então ele pode ficar aí à deriva por 1 ano no mar. Bom, se você perde uma grande área de manguezal por um incêndio, por um derrame de óleo, por corte, etc., se você perde essa grande área de manguezal, mas você tem áreas adjacentes que podem prover os propágulos, né, que as correntes beneficiem o recrutamento, né, a chegada de novos propágulos, essa área, se você não teve grande modificação da hidrodinâmica, ou seja, se você não teve grande modificação de como a água se comporta, né, nesse trecho do litoral, você vai receber propágulos e rapidamente a floresta vai se restabelecer. Geralmente uma espécie, que não vem ao caso agora, mas uma espécie se estabelece antes, depois vem outra, e aí essa primeira vai morrer, e depois vem outra, e tem uma certa sucessão. Mas se você mantém a hidrodinâmica e o estoque de propágulos adjacentes, daí você tem um restabelecimento bem fácil. Agora, mudando a hidrodinâmica, aí fica difícil, bem difícil. Entendido. Estamos recebendo bastante comentário aqui, não são perguntas diretamente, mas bastantes elogios, agradecimentos, participação especial do Chuvisco, acho que é o cachorrinho do Magno, né? Chama bom nome, bom nome. Chuvisco. E a irmãzinha dele chama Brisa. Eu tive uma cachorra chamada Brisa também.
Enciclopédia Abuchala. Impressionante, a memória do Guilherme. Aí aqui, a Rebeca Castelo Branco. Conhece, Magno? É parente? Não. Coincidência. Aqui no Ceará, na cidade de Caucaia, o manguezal está sendo invadido por construtoras. Uhum. O mais louco, no lado oposto, tem um jardim botânico e não tem força de parar esse absurdo. Tem de ver como é É, que foi o processo de licenciamento, né? Vocês devem saber, com o professor Magno, do que a gente já chama de EIA, né? O Estudo de Impactos Ambientais, e tem de ver como é que foi feito isso daí. Existe forma de entrar com recurso para tentar embargar isso, e esses EIAs, eles têm de ficar disponíveis caso o seu recurso proceda, né? aham. Se existe grande mobilização da sociedade, vocês podem até conseguir com que uma obra seja postergada ou seja modificada ou até que não ocorra. É difícil, mas dá. Sim. Em Fortaleza, recentemente aconteceu isso. Uma área de dunas ia ter um grande empreendimento imobiliário, na verdade, no vale entre duas dunas, e um pessoal da Federal do Ceará começou a divulgar uns vídeos no Instagram, isso começou a viralizar, e culminou que isso chegou no governo e a obra foi, não sei como é que está agora, mas a obra teve intervenção do IPHAN, a obra teve Ah, resultado. bom. Então, a gente Opa, acha que as nossas ações nunca vão dar em nada, elas estão, gente. às vezes elas Tem dão. que ir. Tem que ir. Tem que tentar, pelo menos. Isso. Né? Não adianta a gente ficar reclamando e aí, né, fala, putz, não vai funcionar, é muito trabalho, É. sabe? As audiências são todas públicas, né? Principalmente quando se trata de grandes empreendimentos. Quando você passa por uma obra, você vê aquele número do licenciamento, se você consultar na internet, você vai ter acesso a alguns dos documentos. Então, tudo isso daí é factível. Uhum. É custoso, né? Custa energia, não dinheiro, mas custa energia, custa tempo. Mas se é uma causa que você acredita, né? Por que não? Ó, sobre essa questão do mangue, eu tinha lido que o vazamento de petróleo na costa demora mais para se biodegradar porque se mistura com areia e lama. Está certo? Tá certo. Principalmente com a lama, né? Que a gente tem a constituição do sedimento do manguezal, ele é de argila e silt, basicamente. Tem areia também, areia fina, mas é argila e silt. E a argila e silt, em contato com matéria orgânica, principalmente quando a gente tem a oxidação e depois passa a ter processos sem. O sedimento do mangue, quando você cava um pouquinho, você vai olhar que ele é bem preto, porque já não tem mais oxigênio lá embaixo. Que a gente tem um processo de esgotamento do oxigênio com a bioquímica de bactérias no solo, enfim. Então, enquanto esse processo vai acontecendo, formam-se conglomerados de matéria orgânica e esse sedimento muito fino. E muitas vezes o óleo vai estar no meio desse conglomerado. Então, além das galerias que os caranguejos constroem e que facilitam a penetração do óleo nas camadas mais profundas do sedimento, ainda existe esse processo de biofilme nos conglomerados de sedimento e fazem com que o Uhum. óleo... As estimativas são que o óleo demore cerca de 500 anos para sair do sistema, né, para ser expurgado ou completamente processado pelo sistema manguezal. Interessante. A gente está chegando perto ao fim. Eu vou só lembrar o pessoal que está assistindo para responder o formulário de presença, a lista de presença, que aí quem for do Mackenzie vai conseguir ter as horas complementares, vai receber. E, bom, acho que de recado que o pessoal dá é isso. Guilherme, Magno, vocês têm alguma consideração final, alguma coisa para dizer? Bom, eu só queria agradecer muito esse convite novamente. Obrigado, Henrique, você foi ótimo de nosso comediador. Magno também, é sempre bom aprender um pouco mais com os colegas. É, eu fico muito feliz de estar aqui de volta no Mackenzie. Eu estou bem feliz que agora o Mackenzie tem essa abordagem também um pouco mais também para a área ambiental. A minha época era menos. E eu fico muito feliz que vocês tenham
esse tipo de iniciativa. Parabéns pelo pessoal da TEA, do Biomac, para continuar fazendo isso, mesmo não tendo o Mac Day, ou sei lá como é que chamava isso, né? Achei muito, muito legal. Parabéns e muito obrigado de novo pelo convite. Muito legal, o Henrique e o pessoal da organização. Valeu, Guilherme. Eu acho que foi muito bacana esse encontro aqui. Deu para aprender bastante sobre os manguezais e como é que está a situação deles atualmente. E parabéns à organização que a gente começou a interagir muito online durante essa pandemia, né? E, embora eu não aguente mais essas interações online, acho que já está todo mundo de saco cheio de coisa online, mas que quando essa situação passar, a gente continue fazendo esses eventos, né, de difusão de conhecimento, de discussão, porque a gente descobriu que, de maneira bem prática, que a gente pode fazer isso à distância, né, a gente pode enriquecer bastante o debate, a troca de ideias, sem estar necessariamente frequentando todos o mesmo recinto, né? Então, eu acho que uma das lições que a gente pode tirar dessa pandemia é que a gente pode fazer isso de maneira remota com mais frequência do que a gente fazia na situação pré-Covid, né? Com mais frequência, não. Mais frequência do que a gente fazia na situação Covid, pelo amor de Deus, não, tá? Mas é isso. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode levar desse período bem peculiar que a gente está vivendo, é que essas iniciativas são possíveis e fáceis, né, e convenientes de se fazer, que a gente continue nesse movimento indefinitivamente quando essa situação voltar a uma certa normalidade. É isso aí. Estou à disposição aqui de Ó, longe. sei que eu já puxei aqui o encerramento, mas surgiram duas perguntas, acho que até dá tempo, não sei se... Eu acho que são perguntas que dá para responder, assim, talvez. Posso fazê-las? Por mim? Ó, existe uma região de mangue que é sustentado pelo ecoturismo? Ou melhor, é possível fazer ecoturismo em mangue? É. E sim, existem regiões, tem regiões, eu trabalho bastante na costa oeste da África, no Senegal, e lá é um país que a pesca esportiva de pequena escala e a observação de avifauna, né, de pássaros, é a principal base do turismo deles. E os europeus vão para lá, até norte-americanos vão para lá, justamente para fazer isso. E eles fazem de barquinho, sem grandes motores, no meio do manguezal, né? Sem ser de maneira predatória e tudo mais. No Brasil há tentativas, a gente tem algumas tentativas que são meio decepcionantes, e existe uma tendência no Brasil de uso de motores muito possantes, causando erosão nas barrancas do ecossistema manguezal, e que causa também perda de árvores da borda. Então, essas são algumas coisas que a gente precisa atentar sempre, né? E aí tem uma pergunta para você, Guilherme, que é: você atua na Alemanha ou apenas está aí e atua no Brasil? Na Alemanha, atualmente no Brasil, tenho 6 pontos de pesquisa no Brasil, tenho 3 pontos de pesquisa no Senegal. Não, tenho mais um no Brasil. Então tenho 7 pontos de pesquisa no Brasil, mais 3 pontos de pesquisa no Senegal, e eu atuo aqui até o fim desse mês como porta-voz dos Institutos de Ciência Ambiental da Alemanha perante as autoridades aí. Mas depois de novembro acaba, ainda bem, porque eu estou cansado. Um trabalho muito bom, recompensante, mas cansativo. Show. Bom, acho que vocês têm mais alguma consideração a falar? Eu sei que eu pulei umas etapas, mas Não, estou bem. Só obrigado de novo por eu tudo. também quero agradecer muito aos dois. Acho que é muito legal ver vocês ajudando a gente com esse projeto que a gente acha tão importante. A gente se dedica bastante e tenta sempre fazer o melhor para passar um conhecimento para o pessoal, num ambiente que não seja muito, muito rígido, assim, muito cansativo. E
E obrigado vocês por ajudarem a formar esse ambiente. Para mim, eu estou muito feliz com o resultado. E quem quiser acompanhar mais a gente, se inscrever lá no Instagram, aqui no canal do YouTube. Provavelmente a gente vai cortar trechos da live, além dela estar disponível inteira. A gente vai cortar uns trechos para ter uns videozinhos menores, mais direcionados, para achar mais fácil também. E acho que é isso. Muito obrigado do coração. Eu agradeço por toda a teia, as supervisoras também estão agradecendo, todo mundo agradecendo. Obrigado por gente. fazerem isso possível. Claro, muito obrigado a vocês.